Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h03. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é sexta-feira, 23 de agosto de 2019 e vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão de hoje: tempo nublado, pode chover com máxima de 22, mínima de 17, no momento 17 graus no centro de Campos. Mudança na direção do Hospital Ferreira Machado e médicos continuam em greve. Com saída de diretor, Ábido anuncia grupo de trabalho. Assembleia decide por unanimidade manter a paralisação. 3 vereadores de oposição foram à reunião do sindicato. Um deles, inclusive, discursou. Com declarações na internet, Arnaldo deixa mágoas de lado e se aproxima do PDT. Em relação ao governo Rosinha, CPI apura supostas fraudes na Previcampos. Aliás, essa é uma manchete de ontem, que ficou aqui por acaso, mas vai voltar, né, Arnaldo? Arnaldo já está aqui no estúdio. Com certeza essa matéria volta em breve. Fundecam nos bairros já chega a 169 empresários. A jovem de São João da Barra não sabia da gravidez e dá à luz dentro de casa. No Folha 2, definidos os campeões do Carnaval Campista. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube também, Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes, pelo nosso site folhafm98,3.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, a presença do jornalista e editor da Folha da Manhã, Arnaldo Neto. Arnaldo, bom dia. Essa manchete principal aqui, que nós falamos, me chamou a atenção, essa presença de 3 vereadores de oposição que foram à reunião do Sindicato dos Médicos. Como você vê essa relação entre vereador de oposição ou de situação que seja, mas presente em sindicato? Bom dia, ouvinte da Folha FM, bom dia Marco Antônio, bom dia Beto, Rogério Matoso, bom dia também, já aqui com a gente para o nosso bate-papo no próximo bloco. A relação do vereador com o sindicato no momento de greve eu vejo como totalmente normal. A oposição ela vai querer surfar em qualquer caso que seja problemático para qualquer governo. A relação, o vereador ir à reunião é normal. O que eu não vejo como normal, e eu acho que pode acontecer... Aliás, eu deveria refrasear. De outras pessoas também não entenderem como normal é o fato de o vereador de oposição chegar a discursar na Assembleia dos Médicos, chegar a ter o uso da palavra na Assembleia dos Médicos. Né? Aí pode ser que abra-se uma interpretação de partidarização, inclusive no ponto final a gente aborda isso no ponto final de hoje. Pode ser que traga um entendimento de partidarização do movimento e isso pode até mesmo causar algum desconforto interno dentro da categoria, né? Que já está em paralisação desde o dia 7 de agosto. Mas ontem quem compareceram ao Sindicato dos Médicos, os vereadores Cabalon Simar, Josiane Morumbi e Eduardo Crespo. E foi Eduardo Crespo que teve aí o direito à palavra, discursou por alguns minutos, falou sobre a importância dos médicos, o que todo mundo sabe, a importância dos médicos participarem da próxima audiência da saúde, que já está convocada, embora ainda não tenha data marcada, mas já está convocada a audiência da saúde, vai participar também o secretário de Saúde, Ábido Neme. Então ele falou sobre a importância dessa participação dos médicos nessa audiência. É importante ressaltar também que o Eduardo Crespo foi contra a audiência pública dos médicos. Ele votou contra, ele e também o vereador de oposição, Álvaro Oliveira, votaram contra a essa audiência pública. Na reunião com os médicos, ele justificou
ele justificou aí que votou contra como um voto de protesto, mas que era muito importante a participação dos médicos. Bem, cada um interpreta da forma que quiser. Mas essas mudanças na saúde, Marco, a gente já tinha aventado aqui no programa de ontem. Ao sair daqui ontem, eu consegui falar com o Dr. Pedro Ernesto Simão, que confirmou que ele pediu a exoneração da direção do Ferreira Machado. É uma saída que abala sim as estruturas do governo, porque o doutor Pedro ele está no Ferreira Machado desde o início do governo Rafael Diniz, diferente do doutor Ábido, que chega a secretário de saúde num segundo momento para substituir a Fabiana Catalani. Exato, e sendo vereador já. Exato, né? Do Dante, que assume o Hospital Geral de Guarulhos em um segundo momento. O doutor Pedro ele é aliado de primeira hora do prefeito Rafael Diniz, lá no Hospital Ferreira Machado, que é, sem sombra de dúvida, um dos principais, se não o principal hospital principal hospital de emergência de Campos. Terminei de conversar com o Dr. Pedro, consegui falar com o Dr. Ábido para saber qual vai ser a postura da Secretaria de Saúde com relação a essa mudança na direção do Hospital Ferreira Machado. Aí o Dr. Ábido disse que está criando um grupo de trabalho, serão 6 profissionais da unidade hospitalar, pelo menos por 30 dias, que vão assumir a direção, além da abertura de um novo leito com 8 enfermarias, que isso já estava em andamento, essa abertura de 8 leitos, e que na quarta-feira mesmo ele esteve na unidade, quando o Dr. Pedro anunciou que queria sair da função de diretor do Ferreira Machado, ele esteve na unidade, tirou alguns pacientes de corredor, que tinham pacientes no corredor, que tirou pacientes de corredor e anunciou a abertura de 8 leitos. A greve vai continuar, são 4 pontos que os médicos dizem que não tem negociação. De todos os pontos que eles colocaram, eles colocam 6 pontos na carta de contraproposta. 4 eles dizem que não tem negociação. Os 4 eu trouxe aqui ontem, antes mesmo da Assembleia, quais seriam esses 4. Eles botam como prioridade a questão de insumos e reformas nas unidades hospitalares, insumos, medicamentos e também da parte estrutural das unidades hospitalares. O segundo, eles querem saber quando vão receber os outros 50% de gratificações. Aí, é claro que todo mundo tem que receber, todo mundo precisa receber, não é porque médico tem um salário um pouco maior que não precisa receber, né? Todo mundo sabe que onde o seu calo aperta, cada um sabe qual é a sua condição. Mas, pelo menos no posicionamento comigo, os médicos que eu converso durante essa cobertura, eles não pedem o dinheiro, eles querem saber quando vão receber. Eles querem um posicionamento de data quanto a esse 50% de gratificação que ficou aí preso nesse último mês. Aliás, Arnaldo, quando esteve aqui o presidente do sindicato dos médicos, ele falou que essa gratificação já deveria ter sido incorporada ao salário. Como isso está sendo conversado agora? Há muito tempo, né? Não é de hoje. Eles acreditam que deveria ser, até porque eles recebem essa gratificação desde do governo Arnaldo. Mas isso eles não tem nem entrado na pauta de negociação. Pelo menos dos 4 pontos principais. Né? Eles querem saber a data. Outro ponto que eu falei já, a questão de infraestrutura. Outro ponto é o direito a férias, com um terço constitucional, aquele 1/3 que a gente recebe de férias. Rafael sinalizou uma contraproposta de que daria as férias, mas que pagaria esse 1/3 depois. Aí isso está sendo negociado ainda. E o quarto ponto é que eles querem uma mudança na forma do atendimento ambulatorial. Na entrevista que eu fiz com o Rafael, falando sobre logo no início, na primeira semana da greve, Rafael disse que é muito difícil fazer essa mudança. Qual é a mudança que eles querem? Querem mudar a estrutura do atendimento ambulatorial. Querem pegar que os médicos cumpram uma carga horária menor nas localidades mais distantes, fora assim, do cinturão central, que é como o presidente do Sindicato dos Médicos chama, faz um cinturão central de atendimento nas localidades mais distantes. Ao invés de os médicos estarem para atendimento em postos todos os dias, cumprindo 12 atendimentos por dia, que daria 60 atendimentos semanais, cumprindo sua carga horária diária, eles iriam 2 vezes por semana e cada dia atendia 30 pacientes. Então seria ali mais um foco na produtividade, na resolutividade, do que na carga horária. Isso eu não sei se vai ser possível negociar, mas é um ponto que está aí entre os principais dos médicos. Não sei como eles vão chegar a um acordo quanto a isso. Quando eu conversei com o Dr. Ábido também ontem, o Dr. Ábido foi muito claro que naquelas 14 propostas que o Rafael mandou, aquele documento, aquela carta aberta
aos médicos, que os médicos não aceitam como direcionada a eles, eles queriam um documento próprio, uma resposta ao movimento. E o doutor Abdo mesmo coloca que tem alguns pontos ali daqueles 14 que precisam ser analisados caso a caso, né, analisado com mais profundidade, e é isso que o sindicato propõe também, que termine-se a greve e se aprofunde um debate com relação a esses 14 pontos. Bom, Arnaldo, tem vários assuntos hoje, já são 7h14, e daqui a pouquinho a gente vai começar o papo com o Rogério Matoso aqui, já. Mas tem, por exemplo, tem a manchete do sequestro em relação ao Cristiano Tinoco, o caso, que vai agora a primeira audiência. Tem o foi caso ontem, né? Algumas testemunhas foram ouvidas, mas os réus ainda não. Tem a Fundecam nos bairros, que vem já beneficiando a 169 empresários. Tem o noticiário político também. E tem Arnaldo, que deixa mágoas de lado e já se aproxima do PDT. O noticiário político tem duas matérias muito importantes que estão aí no alto da página. Essa do Arnaldo Viana e outra do Ministério Público Especial, que pede a reprovação das contas do prefeito Rafael Diniz com relação ao exercício de 2018. Vou falar sobre as duas rapidinho. A primeira do Dr. Arnaldo, nós entrevistamos o Dr. Arnaldo esse ano algumas vezes, inclusive aqui na Folha FM, o Dr. Arnaldo se posicionou com relação a algumas mágoas com o PDT. Diz que é seu partido de coração, nunca negou isso, mas algumas mágoas, e quem acompanhou o processo eleitoral de 2016 lembra que o Dr. Arnaldo estava no PDT, aí teve aquela mudança, Caio fica com o PDT, o filho dele, ele acaba com o PEN, depois ele perde o PEN também e fica sem espaço para tentar uma candidatura, embora essa candidatura não pudesse ser consolidada pela situação jurídica do ex-prefeito à época, que ele diz que já resolveu, né? Vamos aguardar aí os próximos passos, mas hoje Arnaldo se coloca muito mais como um cabo eleitoral do filho Caio Viana do que um pretenso candidato a prefeito. Embora ele diz que nada seja fechado, tudo pode acontecer. Vamos aguardar aí como vai ficar os desdobramentos dessa questão. Mas o doutor Arnaldo, ele colocou essa mágoa com o PDT, inclusive ele diz que a ineligibilidade dele é decorrência de uma atitude do PDT, que manteve uma candidatura dele a deputado estadual sem que ele soubesse, e por isso ele não prestou contas e aí acabou tendo uma inscrição de inelegibilidade. Agora, pelas redes sociais, pelo Instagram, o doutor ontem, não tenho certeza se foi ontem, mas o doutor anunciou uma aproximação com o PDT de volta ao meu partido de coração. Só que o doutor Arnaldo, a gente fica meio na dúvida se ele está falando que foi ele que voltou ao partido já está encaminhando para o PDT, ou se ele está de volta porque ele estava numa reunião na qual o Caio participou e ele estava de volta ali com os amigos dele do PDT. Né? Então eu tentei falar com o doutor Arnaldo ontem algumas vezes, é uma incógnita esse posicionamento dele. Tentei falar com ele algumas vezes por telefone, mandei mensagem no WhatsApp, liguei do telefone da Folha. Uma vez o telefone atendeu, mas acho que atendeu no bolso, porque eu não estava ouvindo o ambiente, mas ele não ouvia a voz dele direito. Mas não consegui falar com o Dr. Arnaldo para confirmar. Por outro lado, o Aldir Salles, que é o editor de política da Folha, abriu a ficha de inscrição do PMDB, agora é MDB, né, onde o Dr. Arnaldo estava afiliado, e a inscrição dele no partido estava cancelada. Então a gente já imagina que ele realmente esteja saindo do MDB e pode sim ir para o PDT. Arnaldo como diz na matéria de hoje, que é a matéria do Aldir, que Arnaldo realmente o principal cabo eleitoral do Caio Viana, seu filho. Se mantivesse o apoio em 2016, a gente via ali nas pesquisas que tinha uma aceitação muito forte, mas quando ele tira o apoio ao filho, aconteceu o que aconteceu, a desidratação de Caio desidrata demais na campanha, cresce Rafael, cresce Chicão, Rafael ultrapassa na última semana e vence no primeiro turno. Por falar em Rafael Diniz, está aqui entre as principais notícias, no alto da página da Folha da Manhã, o Ministério Público Especial pediu a reprovação das contas do prefeito Rafael Diniz com relação ao exercício de 2018. A Procuradoria do Município, o prefeito e a Procuradoria do Município vão ter aí um prazo para apresentar a defesa, apresentar as contrarrazões, e a decisão cabe à Corte, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Vale lembrar que nas contas de 2017, o mesmo Ministério Público Especial pediu a reprovação das contas do prefeito Rafael Diniz num primeiro momento, após as alegações encaminhadas pela Procuradoria, pela defesa, que seria a defesa do prefeito.
o Tribunal de Contas decidiu pela aprovação por unanimidade, com algumas ressalvas, algumas recomendações, que é totalmente natural em todas as prestações de contas da nossa região. Então, existe sim um fato que, mediante a todos os problemas que o prefeito enfrenta, como greve de saúde, queda de receita de royalties, queda de receita na participação especial, questão de transporte público em transição, que você tem aí críticas de um ponto e elogios de outro. Dentro desse contexto todo negativo que se passa no momento, de várias notícias ruins, é mais uma notícia que vai ser explorada politicamente, porque o Ministério Público Especial pediu a reprovação. Mas isso não quer dizer que o Tribunal de Contas vá rejeitar. É uma fase do processo, é um posicionamento do Ministério Público. Cabe agora à Procuradoria do município, principalmente, apresentar as contrarrazões para que a Corte possa analisar ponto a ponto e aí sim decidir pela aprovação ou reprovação do relatório fiscal do exercício de 2018. Bom, então são 7h19, nós vamos agora a um intervalo no Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E voltamos em instantes. E aí sim vamos bater o papo com o nosso convidado, Rogério Matoso. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho.